Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Killua TV, eu sou o Killua e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um jogo que com certeza marcou a infância de muitos de vocês e que até hoje é uma referência quando se fala em jogos de tiro. Hoje vamos falar de Black, como tudo começou, o quão certo esse jogo deu na indústria e talvez a pergunta que mais fazemos quando falamos de Black. Por que este incrível jogo não teve continuação? Fica aí para conferir esse vídeo com a gente, roda a vinheta. Primeiro vamos contextualizar a história da empresa, tá bom? No início dos anos 2000, a Criterion Games, uma desenvolvedora de jogos britânica, conhecida principalmente pela série de corrida Burnout, decidiu se aventurar em um novo território e em parceria com a Electronic Arts, que é mais conhecida como EA, que é uma das maiores publicadoras de jogos do mundo, a Criterion iniciou a produção de Black. E este projeto era muito ambicioso e visava redefinir todo o gênero de tiro em primeira pessoa, focando em um realismo brutal e em efeitos visuais impressionantes. A Criterion foi fundada em 1993 e antes de Black, a empresa já havia estabelecido uma sólida reputação com os jogos que priorizavam velocidade e adrenalina. Com Black, a equipe buscou aplicar esse mesmo nível de intensidade e polimento gráfico a um novo gênero, que agora seria o FPS ou tiro, como vocês preferirem chamar. O desenvolvimento de Black envolveu um investimento relativamente bom para a época, né? A Criterion Games utilizou sua experiência em gráficos avançados para criar ambientes detalhados e efeitos de destruição realistas que eram, para a época, inovadores. Os desenvolvedores queriam que cada tiro disparado pelos jogadores tivesse um impacto visual perceptível, né? E isso exigia um trabalho meticuloso de programação e design de som. Black foi lançado em fevereiro de 2006 para PlayStation 2 e Xbox. O jogo rapidamente chamou a atenção pelos seus gráficos de ponta, né, claro que tinha na época, e pela intensidade das batalhas, características que se destacavam em comparação com outros jogos da época, né. A recepção da crítica foi majoritariamente positiva também, com elogios direcionados à qualidade gráfica e grande capacidade de destruição dos ambientes, que era, acho que, a principal característica de Black. Apesar de não ter revolucionado as vendas como alguns dos maiores títulos da época, como Guitar Hero 2 e Bully, Black foi um sucesso comercial bem sólido. A gente estima que o jogo tenha vendido cerca de 1,5 milhão de cópias em todo o mundo, gerando uma boa receita para a Criterion Games. E esse lucro consolidou a empresa como uma desenvolvedora versátil, capaz de criar tanto jogos de corridas alucinantes, quanto experiências de tiro intensas e visualmente impressionantes. E para você que não lembra ao certo como funcionava e qual é a história de Black, até porque de 2006 para 2024 é um bom tempo, né? A gente vai entrar em detalhes da história que o jogo contava pra gente ao jogá-lo. E particularmente minhas lembranças são de ficar preso em fases que, pelo amor de Deus, era uma dificuldade que, nossa senhora. Mas, vamos lá. No universo sombrio e tenso de Black, os jogadores são transportados para um cenário de guerra moderna, onde a linha entre heróis e vilões se torna perigosamente fina. A história se desenrola em diversos locais fictícios do leste europeu, acho que não poderia ser diferente também, né? Regiões marcadas por conflitos violentos e devastação. O jogo se passa em um futuro próximo, em que a paz mundial é constantemente ameaçada por facções paramilitares e terror tananã, né? Você assume o papel do sargento de primeira classe Jack Keller, um operário altamente treinado da Unidade de Operações Especiais dos Estados Unidos. Keller é um soldado forte, conhecido por sua eficácia implacável no campo de batalha. A narrativa de Black começa com Keller sendo interrogado por superiores após uma missão aparentemente desastrosa. Através dos flashbacks detalhados, o jogador revive as missões de Keller, cada uma mais intensa e desafiadora que a anterior. Essas missões têm como objetivo desmantelar uma organização, e eu vou falar terror tananã, porque o YouTube corta essa palavra, né, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Organização conhecida como The Seventh Wave, liderada por um homem implacável chamado William Lennox. Os ambientes do jogo variam de cidades em ruínas a instalações industriais fortificadas, cada uma repleta de inimigos mortais e cenários destrutíveis. A Criterion colocou um forte destaque no realismo e na interatividade dos ambientes, permitindo que os jogadores usem a destruição ao seu favor. Paredes podem ser explodidas, carros podem ser usados como cobertura e estruturas internas podem desmoronar sob fogo intenso.
O objetivo final de Keller é capturar Lennox e desmantelar The Seventh Wave. À medida que a história se desenrola, fica claro que há mais em jogo do que uma simples batalha entre soldados e terror, né? Keller enfrenta dilemas morais, traições, revelando uma trama mais profunda e complexa. Após uma série de missões intensas e perigosas, Jack Keller finalmente chega ao clímax da sua jornada. Tudo em uma corrida contra o tempo para desmantelar essa organização. E na missão final, Keller infiltra-se em uma fortaleza altamente fortificada onde Lennox se esconde. A tensão é visível enquanto Keller avança pelos corredores escuros e perigosos, enfrentando os melhores soldados de Lennox. Lennox é um adversário formidável e também não facilita as coisas para Keller, mas o sargento utiliza todas as suas habilidades e treinamento para prevalecer. Após um intenso tiroteio, Keller consegue derrubar Lennox, pondo um fim à ameaça imediata de The Seventh Wave. Contudo, ao capturar Lennox, Keller descobre que as ramificações da organização Terror vão muito além do que ele havia imaginado. O interrogatório de Lennox revela que The Seventh Wave não era apenas um grupo isolado, mas parte de uma rede mais ampla e complexa de terror global. Lennox insinua que há figuras ainda mais poderosas puxando as cordas por trás dos eventos, deixando Keller com uma sensação de que sua missão está longe de terminar, e assim o jogo termina com Keller refletindo sobre as revelações e as batalhas que enfrentou. Ele é levado de volta para o interrogatório por seus superiores, onde a história começou. As perguntas sobre os eventos que ocorreram deixam uma sensação de incerteza e tensão, indicando que a luta contra o Tananã e a busca pela verdade continuam. Vai me dizer que a história de um jogo assim não cativaria todo mundo nos tempos de hoje, né? Imagina, sei lá, se Black fosse lançado para um PlayStation 5, Xbox Series S ou PC, né? Com certeza seria um dos maiores sucessos da atualidade, né? Agora que você matou a saudade deste incrível jogo e eu trouxe enormes nostalgias sobre a história, vamos ao tema mais sensível, a pergunta mais feita e a maior dor de todos que jogaram essa obra-prima. Vamos entrar na história, vamos tentar explicar o passo a passo de por que essa obra-prima não teve continuação e que fim deu à empresa criadora do jogo. Após o lançamento bem sucedido de Black lá em 2006, a Criterion começou a considerar uma possibilidade de uma sequência. O sucesso do jogo e sua recepção positiva, tanto pela crítica quanto pelos jogadores, pareciam prometer um futuro brilhante para uma possível franquia. No entanto, o caminho para a continuação foi repleto de obstáculos e desafios inesperados. Os primeiros planos para Black 2 começaram a se formar com a Criterion Games explorando ideias para expandir a história e melhorar a jogabilidade. A equipe queria levar o realismo do combate a um novo nível, construído sobre a base sólida do primeiro jogo. Contudo, vários problemas começaram a surgir. Em primeiro lugar, a Criterion Games estava simultaneamente envolvida no desenvolvimento de outras franquias populares, especialmente Burnout. A série de corrida já havia se tornado um dos pilares da empresa, exigindo tempo e recursos consideráveis. A necessidade de equilibrar esses projetos causou tensões internas e atrasos na produção de Black 2. Além disso, a indústria de jogos estava passando por rápidas mudanças tecnológicas. Com o advento de novas plataformas de jogos como a PlayStation 3 e Xbox 360, a Criterion enfrentou a difícil tarefa de adaptar seu desenvolvimento às novas tecnologias. Isso exigia um investimento significativo em novos motores gráficos e ferramentas de desenvolvimento, complicando ainda mais o progresso. Outro fator complicador foi a mudança de prioridade dentro da Electronic Arts. A EA decidiu focar em outras franquias de sucesso como Battlefield, que estavam ganhando destaque no mercado de jogos de tiro. Isso resultou em uma alocação de recursos e atenção para longe de Black 2, prejudicando ainda mais o seu desenvolvimento. Com o tempo, ficou claro que os esforços para criar uma sequência de Black não estavam progredindo como planejado. A Criterion Games, embora ainda comprometida com a ideia, teve que aceitar a realidade de que outros projetos eram mais viáveis e alinhados com as estratégias da empresa e da própria EA. No final das contas, a Criterion Games voltou seu foco para a série Burnout e mais tarde contribuiu para o desenvolvimento de títulos da franquia Need for Speed. A expertise da equipe em criar experiências de corridas intensa continuou a ser uma marca registrada da empresa.
A Criterion Games nunca abandonou completamente suas raízes em jogos de tiro. Parte da equipe original de Black mais tarde se juntou a outros projetos dentro da EA e da indústria de jogos, levando consigo a experiência e a paixão que haviam trazido para o desenvolvimento do jogo. Assim, Black permanece como uma joia isolada no portfólio da Criterion Games, um testemunho da sua capacidade de inovar e criar experiências inesquecíveis. A sequência, embora nunca concretizada, deixou uma marca inegável na memória dos fãs e na história dos jogos de tiro em primeira pessoa. E assim, com essa enorme quantidade de informações e nostalgia, eu chego ao fim desse vídeo. Eu particularmente fiquei muito feliz em fazer esse projeto, foi muito bom relembrar todos os momentos e até parte da história desse jogo que eu tinha esquecido, e eu tenho certeza que se você jogou esse game também te marcou de certa forma e se tornou uma referência em FPS, e mesmo que lancem outros jogos, você ainda vai preferir Black, porque quando a saudade apertar, você vai lembrar que Black já foi amor, e isso é referência a uma música, tá bom? Vou ficando por aqui, não esquece de deixar o like, comentar o que você achou desse vídeo, compartilhe sua experiência comigo, porque é sempre importante, tá bom? Então fica à vontade aí que eu respondo assim que possível, tá? Um beijão no Killua TV, espero que vocês tenham gostado muito de coração e até o próximo vídeo.